e depois Gálatas. Carta do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, ou aos Gálatas. Glória a Deus. Capítulo de número 5 e versículo de número 16. Diga: louvado seja Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. A linguagem aqui vai ser um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma. Vai acompanhando aí. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Os dois são inimigos e por isso você não faz o que quer. Porém, se é o Espírito de Deus quem guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Os desejos ou as concupiscências da carne são estas: imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, ambições egoístas, desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse: os que praticam estas coisas não entrarão no reino de Deus. Aí ele continua: mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Amém? Levanta a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, diga: eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, podem se assentar por gentileza. Eu gostaria de muita atenção da sua parte. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve a epístola ou a pequena carta aos Gálatas, porque aquela igreja, ela estava sendo atacada por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Doutrinas é ensinamento. A Bíblia chama aqueles falsários de judaizantes. O apóstolo Paulo chama eles de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que haviam crido em Jesus e haviam se tornado cristãos. Devido à perseguição, eles resolveram adaptar o cristianismo. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam ensinando as pessoas que crer em Jesus Cristo não era a única necessidade para a salvação. Eles precisavam, para ser salvos, de crer em Jesus, mas guardar o sábado, crer em Jesus e praticar a circuncisão. Eles precisavam crer em Jesus, mas também cumprir os rituais judaicos. Aí o apóstolo Paulo, ele vai na direção contrária. Ele escreve esta carta para uma igreja que já conhecia o Evangelho, que já conhecia a Jesus Cristo, que já conhecia a obra de Deus na salvação dos pecadores. Aí Paulo escreve assim: ó insensatos Gálatas, quem foi que vos enfeitiçou? Vocês abandonaram tão rapidamente aquele glorioso ensinamento a respeito da salvação unicamente e exclusivamente no Senhor Jesus? Aí Paulo diz assim: a minha pregação
ela foi tão verdadeira, ela foi tão profunda, ela foi tão realista, que enquanto eu falava, vocês poderiam ver o próprio Jesus sendo crucificado. Em outras palavras, a pregação de Paulo, ela era tão convincente, que era como se as pessoas vissem através das palavras de Paulo, a crucificação de Jesus Cristo. Teve um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pregou um sermão muito famoso, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E conta-se a história que enquanto Edwards pregava o seu sermão glorioso, as palavras dele a respeito da vida eterna, da salvação, da condenação, do arrependimento, eram tão profundos que as pessoas, por meio das palavras de Edwards, pensavam que o chão estava se abrindo. As palavras eram tão fortes que no final da pregação, algumas pessoas começaram a gritar em desespero, pensando que já estavam sendo lançadas na condenação eterna. Então tem homens de Deus que são cheios do Espírito Santo, que enquanto eles falam, é possível que as pessoas elas sintam, e algumas pessoas pelos olhos da fé conseguem até enxergar por meio daquilo que o pregador está falando. Então Paulo, ele diz aos Gálatas que eles estavam tomando um caminho errado, que o caminho não era aquele. Queridos irmãos, a mentira, ela nunca vai vir de forma declarada. Ela nunca vai vir de forma declarada. A mentira, ela vem disfarçada de verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Eu estava lendo a introdução do livro dos Mormons agora de tarde, e eu falei, veja só, como o diabo, ele é sorrateiro. Segundo o livro dos Mormons, um homem chamado Joseph Smith recebeu um anjo, e esse anjo deu-lhe algumas placas douradas com uma nova revelação, e essa nova revelação era um acréscimo da Bíblia Sagrada. E eu lendo ali a introdução, eu falei, misericórdia. Segundo Joseph Smith, ele recebeu essa revelação de um anjo e assim por diante, só que em algumas partes ele colocava, e Jesus Cristo é o Salvador. E naquele momento eu me lembrei do apóstolo João. O apóstolo João escreveu, mentira nenhuma procede da verdade, mas a mentira, ela sempre vai vir disfarçada. Outro exemplo, o livro dos muçulmanos, e eu não estou aqui querendo ofender nenhuma religião, só faz parte da minha pregação, afinal de contas, não é eu quem ofendo essas religiões, são elas quem ofendem ao Deus verdadeiro, único e santo. Mas o livro dos muçulmanos, o Alcorão, também foi segundo uma suposta revelação. Um homem, e esse homem inclusive, ele se apaixonou por uma criança de 6 anos, tomou ela como noiva aos 6 anos, e aos 9 anos tomou ela como a sua esposa. O nome dele, Maomé, Mohammed, é história. Ele se casou com uma criança de 6 anos, e ele disse que recebeu também do anjo Gabriel uma revelação, e essa revelação era o acréscimo das últimas revelações, que a primeira revelação foi a Torá, que foi dada a Moisés. A segunda revelação foi o evangelho que foi dado a Jesus, e a última revelação foi dada a Mohammed. E o Alcorão, se eu não me engano, está dividido em 112 surratas, que são 112 capítulos. São textos desconectos, desde das virgens do paraíso até as frutas que os salvos irão comer lá no paraíso. Mas o que eu entendo com isso? Eu entendo que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aos Gálatas. Ele diz assim, ó, ainda que um anjo do céu ou um de nós queira anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que eu já anunciei, seja amaldiçoado, seja anátema, seja mentiroso, seja falso. Então, no contexto do livro de Gálatas, a grande guerra do apóstolo Paulo era com aquelas pessoas que estavam
estavam querendo distorcer a palavra de Deus, que estavam querendo corromper o evangelho de Jesus Cristo. O que é o evangelho de Jesus Cristo? É básico. O evangelho de Jesus Cristo é que o Deus eterno se fez homem. Esse homem nasceu de uma virgem. Esse homem não teve pecado. Esse homem morreu em uma cruz. Esse homem, que também é Deus, como disse Tertuliano, 100% Deus e 100% homem, ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará para levar a sua igreja. Se alguém ensinar para você algo que seja além disso, olha, você tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa, diga para essa pessoa: é mentira. É mentira, porque o único caminho para a salvação do pecador é quando ele crê em Jesus, é quando ele entrega a vida dele para Jesus, é quando ele se humilha diante de Jesus, é quando ele diz: Senhor, eu sou um pecador. Quem lembra do ladrão da cruz? Nós estamos aqui porque pecamos, ele não tem pecado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, todo homem de Deus, ele enfrenta uma guerra pela verdade. Hoje a verdade está sendo atacada, a verdade da palavra de Deus. A verdade está sendo atacada. Não foi diferente no tempo de Paulo, não foi diferente no tempo dos apóstolos, e não é diferente nos dias de hoje. A verdade genuína da palavra de Deus, ela está sendo distorcida, mas nós nos levantamos em defesa da verdade para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Paulo era um homem que ele era tão zeloso pela verdade, que um dia ele viu uma situação e aquilo deixou ele entristecido. O que ele viu? Ele viu o apóstolo Pedro. Quem lembra de Pedro, levante as mãos. Pedro, o líder da igreja. Pedro era judeu. E um dia Pedro estava comendo junto com as pessoas que não eram judias. E aí ele ouviu que o apóstolo Tiago, que era irmão do Senhor Jesus por parte de Maria, estava chegando. O que ele fez? Ele se afasta daqueles que não eram judeus. Sabe o que Paulo faz? Paulo olha para ele e fala assim: Pedro, tu é hipócrita, porque até agora você estava comendo com os gentios, ou seja, com aqueles que não são judeus, e agora, só porque os da parte de Tiago estão chegando, você se afastou deles? E Pedro obviamente foi humilde, reconheceu o seu erro e consertou o seu erro, e se tornou novamente aquele grande instrumento na mão de Deus. Mas agora, no final do livro de Gálatas, Paulo ele já corrige os Gálatas, ele já corrige Pedro. Paulo ele já deixa claro que ninguém mais pode aparecer com uma nova revelação. Se você ler a introdução do livro de Mórmon, ele diz assim, ó: este livro é mais importante do que todos os livros. Em outras palavras, esse livro é mais importante que a Bíblia. Sempre vai ter uma nova revelação. Queridos irmãos, a revelação é a palavra de Deus. Deus, ele já falou tudo que queria falar conosco através da sua palavra. Você quer buscar conselho? Busque na palavra de Deus. É claro que Deus ministra ao nosso coração. Um exemplo, eu orei pela moto, porque Deus ministrou ao meu coração que teria um acidente. Naquele momento eu orei, mas isso aí não quer dizer que uma voz veio no meu ouvido e me deu uma nova doutrina para mim escrever um novo livro. Não, não é nada disso. Isso é somente testificação ao Espírito. É você estar conectado com Deus e Deus ministrar o teu coração, né? Então, queridos irmãos, precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai tratar da grande guerra que o cristão enfrenta. Todo cristão, seja ele quem for, independente do seu nível espiritual, o cristão ele enfrenta uma guerra, Jean, entre a sua carne e o espírito. O apóstolo Paulo começa dizendo: não andeis segundo a carne. Pastor, que carne é essa que a Bíblia fala? É a minha carne aqui, ó? É o que? Uma lasca do meu braço? Que é isso, pastor? É minha pele? Não. A carne que a Bíblia revela, ou que a Bíblia fala,
é a natureza humana. A natureza humana, segundo a Bíblia, foi corrompida pelo pecado. O homem pecou. O apóstolo Paulo chega a dizer: todos pecaram. Então a natureza humana, ela é inclinada ao pecado. Então quando Paulo fala assim, não andeis segundo a carne, ele está dizendo: não ande segundo a sua natureza. Quer ver um exemplo? Uma criança, ela tem uma inclinação maior ao que é bom ou ao que é mal. Seja sincero, ao que é mal, é ou não é? É a inclinação. Nem sabe falar, mas já está batendo, é ou não é? Não tem consciência, mas já está mordendo, já está berrando, já está xingando, ainda que em murmúrios. Sim ou não? Pastor, o que é isso? Natureza humana. Alguém olha para uma criança recém-nascida e diz assim: ai meu Deus, que anjinho. Sim ou não? Quem já falou isso? Deveria falar: ai meu Deus, que serpentezinha. Diga misericórdia. A natureza humana daquela criança já é contaminada pelo pecado. A única coisa é que aquela criança não tem consciência do pecado, mas a sua natureza, desde o nascimento, já foi contaminado pelo pecado. Então quando Paulo diz assim, não andeis segundo a carne, ele está dizendo: não ande segundo a sua natureza. Aí ele diz assim, andai segundo o Espírito. Aí ele diz assim, porque aquele que anda segundo a carne, ele desagrada ao Espírito. Aí Paulo diz assim, e o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. A natureza humana antiga, pecaminosa, ela luta contra a nova natureza de um cristão, que é o seu espírito. Aí Paulo, ele mesmo escreveu em Romanos, ele diz assim, maldito ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo: a minha natureza humana, caída, pecaminosa, herdada de Adão, ela é miserável, porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo cometendo. O que é isso? Natureza. Nós não seremos perfeitos aqui na terra, um dia o seremos quando estivermos com Cristo na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui na terra, lutaremos constantemente contra a nossa carne, ou como disse Paulo, contra a nossa natureza, ou como disse Paulo, contra o nosso ser interior. É uma luta constante. Aí eu vou lhe dizer uma coisa: nessa luta só tem um vencedor, e o vencedor é aquele que está mais alimentado. Se eu alimento a minha carne irá se sobrepor sobre o meu espírito. Se eu alimento o meu espírito irá se sobrepor à minha carne. No final aqui do Zanelato, tem a entrada. Tu sai da Avenida das Torres e você entra no bairro Zanela, tem aquela curvinha. Tem uma curva à direita e a rua que vai reta. Você sabe qual é a maior batalha do meu dia? Você sabe quando a minha carne e meu espírito, eles se degladeiam? É quando a minha carne diz assim, antes de você orar, toma café, vê as notícias, enche a tua mente. Aí o meu espírito diz assim, antes de virar a curvinha, vai para a igreja, dobra o teu joelho, se humilha, lê a Bíblia, se santifica. E é uma luta tão grande, irmãos, que eu só considero o espírito vencedor no momento que eu dou a seta para entrar à direita. Mas mesmo assim, às vezes a carne ela é tão forte que eu passo direto. É uma luta, porque a minha carne não quer orar, a minha carne não quer ler a Bíblia,
A minha carne não quer vir na igreja. Sabe o que a minha carne quer? Nesse momento, a sua carne é estar sentado na frente do sofá, com o controle nas mãos, vendo uma notícia, vendo um jornal, assistindo um filme, assistindo um documentário. É isso que a sua carne quer. A sua carne não quer dobrar o joelho. É uma luta, irmão, não pensa você. É uma batalha ferrenha. Então, se eu alimento o meu espírito ele vai se sobrepor sobre a minha carne. Mas você precisa alimentar o seu espírito. Vamos fazer aqui uma analogia. Digamos que eu tenho 2 cachorros e eu alimento um durante um mês e deixo o outro passar fome. Na luta final, quem vai ser o vencedor? Aquele que está melhor alimentado. Se você quer vencer a sua carne, você precisa alimentar o seu espírito. Pastor, como é que eu faço para alimentar o meu espírito? Primeiro caminho, oração. Segundo caminho, leitura da Bíblia. Terceiro caminho, jejum. Quarto caminho, frequentar a igreja. Teve um homem de Deus chamado A.W. Tozer. Um dia perguntaram para ele: qual é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? Ele devolveu também com uma pergunta: qual é mais importante, a asa do lado direito ou do esquerdo de um pássaro? Responderam para ele: as 2 asas são igualmente importantes. Ele respondeu: então igualmente importante é a oração e a leitura da Bíblia. Se você quer alimentar o seu espírito, ore. Se você quer alimentar o seu espírito, leia a Bíblia. Pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Se dobre diante do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu não entendo o que eu leio. Eu queria que o Senhor fosse o meu professor. Eu queria que o Senhor me ensinasse. Peça a Deus. O apóstolo Tiago falou assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá em abundância. Não é errado você dobrar o joelho e dizer: Deus, eu não entendo. Quantas vezes de joelho dobrado, com a Bíblia aberta, eu li o versículo e depois eu fechei os meus olhos e disse: Deus, eu não entendi. Quando eu abro os meus olhos, depois de orar pedindo a Deus sabedoria, parece que aquele texto, ele se abre diante de mim, e ali eu vejo Deus falando ao meu coração. Paulo disse: o espírito vai lutar contra a carne vai lutar contra o espírito. Agora responda essa pergunta para você, seja sincero: o que você tem alimentado mais, a sua carne ou o seu espírito? Porque aquilo que você alimenta mais vai ter mais força. Um exemplo: se eu alimento o meu espírito, eu me torno um crente maduro. Eu não me embaraço com as coisas desta vida. Eu não me deixo levar por estas coisas. Se alguém vem até mim e fala assim: olha, fulano de tal não presta, ao invés de você falar mal dele, você vai falar: sabe o que? Vamos orar por ele. Eu fiquei sabendo, e eu levo isso na esportiva, que misericórdia, que uma pessoa falou, diga: sangue de Jesus tem poder, que eu roubei dinheiro de uma cadeira de rodas. Eu falei assim: Jesus, nem quando eu estava no mundão eu renunciava, e agora eu roubei dinheiro de uma cadeirante. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu não sei nem o que significa isso, meu pai. Mas disseram aí que eu roubei uma oferta que era para uma cadeirante. Que o Senhor julgue essa causa e que o Senhor venha agir com justiça. Mas você pensa que eu fiquei bravo com a pessoa? Sabe o que eu fiz, obreira Gabriela? Ontem, sabe o que eu fiz? Por volta das 11 horas eu disse: Deus, agora eu vou conversar com o Senhor, e eu quero colocar aquela pessoa aos teus pés. E eu disse assim: Deus, eu quero também que o Senhor traga a minha vida e a vida daquela pessoa para uma balança. E eu quero também, Senhor, que o Senhor julgue esta minha causa com justiça. Aleluias. E depois eu esqueci, falei: tá tudo certo, e glória a Deus, já fiz a minha parte em oração.
Sabe por quê? Porque a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra o sangue, a minha luta é contra o diabo. A minha luta não é contra quem está querendo denigrir a minha imagem, a minha luta é contra o diabo que usa a boca de quem está querendo denigrir a minha imagem. A minha luta, Juarez, não é contra o ser humano, a minha luta é contra Satanás. Sabe por quê? Porque eu não ando segundo a carne, eu não vou tirar satisfações, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou me lançar aos pés do Senhor, eu vou dizer: Deus, julga essa causa, tu conhece o meu coração, tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu falei para Deus assim, ó: tu lembras, meu Pai, que no meu casamento, quando eu ganhei uma oferta de casamento, eu ofertei uma parte do valor na vida dessa pessoa, meu Pai. Então tu sabes que nessa questão eu sou inocente, então julga a minha causa, meu Pai, julga com justiça. Isso é nós vivemos pelo Espírito, obreiro Juarez. Nós não precisamos de nos justificarmos diante das pessoas, porque as pessoas que andam segundo a carne, elas têm inveja, e por ter inveja, o que elas fazem? Elas tentam prejudicar o seu semelhante, elas falam mal, elas inventam calúnias, elas inventam mentiras, e elas fazem de tudo para destruir uma pessoa. Mas quem vive no Espírito, ele não paga na mesma moeda. Quem vive no Espírito apresenta em oração, apresenta na mão de Deus. Não queira se justificar diante das pessoas. O apóstolo Paulo, eu falei para minha esposa ontem, eu falei esse versículo para minha esposa, Romanos capítulo 8, eu olhei dentro dos olhos delas e disse assim, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você está com a sua consciência em paz, coloca na mão de Deus. Deus vai pegar essa causa, Deus vai julgar ela. Não haja com as suas mãos. Sabe por quê? Porque você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Aqueles, e o apóstolo Paulo agora, ele traz uma lista de quem anda segundo a carne, e você vê que é só coisa ruim. Você já percebeu que uma pessoa que não conhece a Deus é uma pessoa amarga? Sim ou não? É uma pessoa que fala mal de todo mundo, é uma pessoa que ao invés de ajudar, semeia contenda, é uma pessoa que ao invés de unir, divide. É uma pessoa que se você ficar 10 minutos falando com ele, ele vai passar 10 minutos falando mal da vida das pessoas. Agora eu conheço pessoas que são pacificadores, que andam segundo o Espírito. Alguém vem com uma rajada de fofoca, ele já vai com uma rajada de palavras de sabedoria, já vai tentando consertar. Olha, meu irmão, não é desse jeito, vamos resolver, fica calmo, fica tranquilo, vamos orar, vamos apresentar na mão de Deus. Houve um mal entendido, vamos apresentar em oração. É alguém que anda segundo o Espírito, é alguém que não anda segundo a vontade da carne. Nós cristãos, e eu quero fazer um apelo a você: ande segundo o Espírito, deixa Deus lutar a sua luta. Se tem alguém hoje te caluniando, te difamando, deixa na mão de Deus. É Deus quem nos justifica. O apóstolo Paulo, ao falar da carne, veja só, a partir do versículo 19, ele diz assim, ó: as obras da carne são conhecidas. Em primeiro lugar, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes. Tem gente que pensa que tudo é obra do diabo, é ou não é? Teve um pastor lá em Joinville, e ele infelizmente deu mau testemunho, e no vídeo ele diz assim: o diabo me derrubou. Nem tudo é o diabo, queridos irmãos. Veja só, os pecados são obras da carne. Imoralidade sexual é obra da carne, é desejo humano. Então o que você faz? Você mortifica a sua carne e você vivifica o seu espírito. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: impureza, ações indecentes, adoração de ídolos. Tem gente que pensa que adorar ídolo é se dobrar diante de uma imagem de escultura, como a igreja católica faz. Nada disso. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro do seu coração. Se o dinheiro domina o seu coração, o dinheiro é o teu ídolo. Se a tua esposa, o teu esposo, seja quem for, ele domina o teu coração, é o teu ídolo. Se hoje, por mais doido que isso pareça, mas se o seu celular domina totalmente o teu coração, ele é o teu ídolo. São os ídolos modernos, como disse Tim Keller, um grande pregador do Evangelho, que hoje está com Cristo na eternidade.
Os ídolos modernos não são como antigamente, né? Ainda existem as imagens e tudo mais, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa mente é um ídolo em nosso coração. Aí o apóstolo Paulo, ele continua, ele diz assim, ó, as inimizades. Quem é que provoca a inimizade? Quem é? É a nossa carne. A carne que não vigia, a carne que não age com sabedoria. Por mais que eu não concorde com uma pessoa, eu prefiro me afastar do que prejudicar. Então aí Paulo, ele continua: as brigas, ciúmes, excessos de raivas, ambição egoístas, desunião, as divisões, invejas, bebedeiras, homicídios. Tem gente que diz assim, ó: ah, foi o diabo que fez fulano matar Beltrano. Não, pode ter a participação do capiroto, mas foi obra da carne, obra da natureza humana, obra do pecado. Então nós cristãos temos que mortificar a nossa carne. Queridos irmãos, andar segundo a carne é andar a caminho da morte, andar segundo a nossa vontade, andar segundo os nossos desejos, andar segundo o que achamos correto, pode trazer destruição para a nossa vida. Ande segundo o Espírito, caminhe pelo Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É andar segundo a palavra de Deus, é ser guiado por Deus. Senhor, se tu me disseres para eu ir para a direita, eu irei para a direita. Se me disseres para ir à esquerda, eu irei para a esquerda. Eu não vou dar um passo sem que o Senhor me ordene, sem que o Senhor me direcione. Isso é andar segundo o Espírito. E nós andamos segundo o Espírito. Você anda segundo o Espírito. Eu devo andar segundo o Espírito. Aí Paulo, e eu me encaminho agora para encerrar a pregação. Paulo, ele diz assim, já vou terminar, diga glória a Deus. Ele traz uma lista de como viver segundo o Espírito. E ele diz assim, ó: quem anda pelo Espírito ama, não odeia. Quem ama pelo Espírito perdoa. Quem anda pelo Espírito é paciente. Quem anda pelo Espírito não é egoísta. Se eu tenho um pão, eu não vou comer aquele pão inteiro, eu vou dividir com o meu semelhante. Se eu tenho condições, eu não vou guardar tudo para mim mesmo. Eu vou honrar a casa de Deus, eu vou ajudar o necessitado, eu vou ser um dizimista, eu vou ser uma coluna da casa do Senhor. Quem anda segundo o Espírito, ele dá o bom testemunho para a glória de Deus. E no dia de hoje, queridos, para encerrar esta pregação, eu quero chamar você a andar segundo o Espírito. Mortifique a sua carne, ore até que você e Deus, dizia Billy Graham, sejam amigos íntimos. Ore. Lutero dizia assim, ó: não saia do seu quarto até que as coisas entre você e Deus estejam resolvidas. John Piper diz assim, ó: tenha um lugar e um horário para falar com Deus e não negocie isto. Ore, irmãos, ore, leia a Bíblia, alimente o seu espírito, e o seu espírito vencerá a sua carne.